Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos, hoje é quinta-feira, dia 27 de maio. Teve pancadão da Covid, 400 pessoas, festa funk, a boate lotada, todo mundo vacinado, imunizado, sem chance de pegar e contaminar outras pessoas, não é verdade? Falta de respeito total. Mas teve festinha, pancadão, 400 pessoas, onde? Em Porto Alegre, nessa madrugada. Põe o funk aí, Zona Norte de Porto Alegre. Pessoal se divertindo. Desrespeito total. Cadê o bom senso? Cadê o bom senso que o prefeito pediu da população? Bom senso estava ali dentro. Se divertindo, põe o funk aí, ó. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o pancadão. Festinha, 400 pessoas. Zona Norte de Porto Alegre nessa madrugada. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço. E com funk, já está no ar. E agora eu chamo Estael Cias, enquanto que eu pego um pouquinho de ar, porque só debochando, ironizando desse desrespeito com a população. Isso falamos depois. Estael Cias já veio de guarda-chuva aqui, Estael Cias. A previsão do tempo hoje, André Raro, será didática. Quer ficar bem nos próximos dias? Precisa guarda-chuva e de um bom casaco, porque, olha, André, hoje o frio até dá uma trégua. A gente teve hoje temperatura negativa pela manhã, mas depois da chuva que vai vir aí nos próximos dias, vem frio intenso, então tá na hora de mexer no guarda-roupa, tá na hora de se organizar e também doar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que tá precisando nesse momento. Então daqui a pouco eu vou trazer todas as informações, tem alerta, fiquem muito atentos, porque tem áreas do Rio Grande do Sul, André, que amanhã poderão ter chuva de um mês em menos de um dia. E depois vem frio de inverno. Se você achou frio esses últimos dias, achou gelado, achou muita geada, te prepara, porque na semana que vem tem muito mais. Bom, faltando 15 para o meio-dia, só o destaque, né? Só o que as manchetes do tempo que a gente vai ter daqui a pouco, com mais detalhes da Estael. A gente tem imagens agora de Porto Alegre ao vivo, temperatura de 16 graus, céu azul. Temperatura amena vai subir hoje, aqui em Porto Alegre. Hoje sobe, hoje é aquele efeito cebola. Quem saiu cedo de casa, saiu agasalhado, olha aqui eu tô bem agasalhada, mas à tarde a temperatura sobe, fica agradável. Esse céu azul é bom contemplar bastante, porque amanhã muda completamente. Eu tô com calorão, acho que foi porque eu dancei o funk, né? Só pode ser. Então daqui a pouco a Estael volta com detalhes. Lembrando, a grande manchete, muita chuva que vem pela frente. Alerta, e não é só chuva não, tem temporal também. Temporal também, temporal, chuva e muito frio depois. Em seguida, isso aí. Volta Estael Cias, agora 11 horas e 46 minutos, vamos falar de esporte. Dançando ou não dançando o funk, meu irmão Glauco Paza, hein? Como é que é? Hein? Vai de qualquer jeito, né? A festa vai de qualquer jeito. Gostei. Pancadão da terceira idade, gostei. Pancadão da SBT. Bom, gente, agora a gente fala sobre o esporte. Cadê o Jeremias Werneck, hein? Eu vou deixar a bola com vocês. O Jeremias vai entrar agora? Por falar em pancadão, cadê o Jeremias? Cadê o Jeremias? Daqui a pouco. Ele vem daqui a pouco. Conta pra gente, então, previsão do tempo de novo? Como assim? Não disse que era hora do esporte? Agora que eu entendi. O clima, lá pelos lados do Beira-Rio, o clima não é dos melhores. E a previsão para as próximas horas é de muitas críticas. E aí, ô Glauco Paza? Entendeu, né? Entendi. Jogadinha. Pois é, porque o Inter se classificou na Libertadores, empatou com Always Ready da Bolívia. Always Ready. Entendeu, né? Entendi. Tá, esse jogo aí de ontem à noite no Beira-Rio, 0-0. Bom, classificar é uma coisa. Agora, o que o time apresentou, isso preocupou mais uma vez. Olha, na coletiva, André, o técnico do Inter diz o seguinte: a gente criou muito, tem dias que a bola não entra. O placar, às vezes, mente, não mostra aquilo que foi o jogo. O fato é que não é só o placar, é a apresentação em si de um conjunto de jogos que está preocupando a torcida do Internacional. Por isso, as críticas só aumentam. O Inter teve 21 chances, 21 finalizações. Só que ali na casinha, como a gente chama, né, que é o gol,
nenhuma bola entrou. Ô, Glauco, Ah. tinha muita gente apostando em, assim, muitos gols. Ouvi 4, 5-0, mas muito longe disso. Eu hein? não apostei tanto, eu disse que ia ser 4. É que assim, ó, futebol boliviano, com todo respeito. Um time que não vence fora de casa desde sei lá quando. Venceu uma partida só na temporada fora de casa. Que tinha tudo para ser, como foi, o lanterna do grupo. E o Inter não conseguiu vencer em nenhum dos 2 jogos. Perdeu na altitude, e aí tem a questão da altitude, realmente. Mas em casa, André, não tem altitude, não tem gramado ruim, não tem viagem. E aí, o que aconteceu, hein? Bom, E aí? fato, E o técnico nessa hora? o técnico fica muito cobrado, logicamente, porque tem novas ideias, mas pelo jeito não está conseguindo implementar essas novas ideias. E o Campeonato Brasileiro está aí. Começa final de semana, o Inter está classificado, eu repito, na Libertadores, primeiro lugar do Grupo B, mas foi a pior campanha entre os primeiros colocados. E fica aquela expectativa, o que vai acontecer? O Inter pode trocar de técnico? Pode. Só que assim, essa é uma aposta do presidente, que trouxe Miguel Ángel Ramírez. Inclusive teve toda aquela espera até o Abel terminar o trabalho para poder chegar esse espanhol técnico do Inter. Então agora vai se desfazer desse trabalho? Pelo jeito, não é a tendência imediata, mas a pressão é muito grande. Em princípio, o contrato é de 2 anos com ele, né? O contrato com o Miguel Ángel. É que assim, ó, tem a questão da direção, que apostou muito, e tem o restante de conselheiros que começam a pressionar. Você imagina, André, dia e noite todo mundo te ligando, mandando mensagem, a gente não vai a lugar nenhum. Chega uma hora que eu não sei se vai dar para aguentar o rojão, tá? Ô, Glauco, uma outra dúvida que me surgiu, até recebi de um telespectador, o Clayton, acho que foi anteontem que ele mandou, a respeito de ter uma liderança no time do Internacional, desde que saiu, né, o D'Alessandro. Mas é o Tyson, né? Seria o Tyson, pelo menos. Ele assumiu esse papel, o protagonismo, mas na prática, pelo jeito, não está adiantando. Daqui a pouco, André, a gente volta, inclusive com o Jeremias. Certo. Falando ainda em pancadão, para a gente comentar mais. Afinal de contas, o Mar, Miguel Ángel Ramírez, não tá para peixe mesmo. Mas será que corre o risco de ser demitido? E tem Grêmio hoje em campo, tá? Tem seleção brasileira e tem muita coisa. Daqui a pouco, então, outras notícias do esporte. 11h51, o SBT Rio Grande vai até a 1h da tarde com muita informação para você. Olha aí. A Covid faz a festa na capital. E agentes da fiscalização terminam com ela, para desespero de 400 jovens. Quando as pessoas vão entender a gravidade da pandemia, os números voltam a subir novamente. Enquanto isso, em um hospital de referência de Covid na capital, o flagrante de um absurdo. Tá bravo porque eu corrigi ele. A fisioterapeuta do hospital foi agredida por pedir que este homem colocasse a máscara. Um homem é preso em Viamão após roubar e matar um jovem durante um arrastão na cidade. E adivinha quem ajudou nesta prisão? O cão, amigo dos policiais. 11h52, cadê o funk? Ó o funk, olha o funk, olha o funk, funk do SBT. Pois é, Covid segue fazendo festa, Zona Norte de Porto Alegre, interrompida com mais de 400 pessoas. Eu disse, repito, 400 pessoas, inacreditável. Meu amigo Glauco Paza, me ajuda a entender, a explicar como pode, numa situação que a gente vive, 400 pessoas reunidas numa festa aqui em Porto Alegre, Glauco. Explicar eu não vou conseguir, é difícil, tá? Eu posso descrever mais ou menos o que aconteceu, tá? Como você falou, 400 pessoas, uma festa com muita bebida alcoólica e quase todo mundo sem proteção, sem máscara, enfim, sem distanciamento. Olha aí o que dá pra ver nessa imagem aí, ó. Aglomeração total. E o que tá proibido, a utilização de pista pra dança. Dá pra dançar que nem o André aí, sozinho, dentro de um estúdio com poucas pessoas, até porque o Léo, que tá ali atrás das câmeras, tem uma flexibilidade de uma pedra, então ele não dança nada também. Agora, neste local aí tá proibido, isso é lei, é determinação, que o proprietário disse que não era bem assim, não estava acontecendo. O fato é que a gente tá há 14 meses numa pandemia e esta regra ainda está em vigor, é proibido, tá? Ele foi convocado, digamos assim, a se explicar num período aí de 14 dias, né?
e pode ter aí uma multa, inclusive, em relação a esse estabelecimento aí que ele utilizou para o pessoal dançar dentro de uma pandemia. Agora, Glauco, vamos fazer algumas análises, né? O próprio prefeito Sebastião disse aqui pra gente que contava com bom senso da comunidade, da população porto-alegrense. Daí não tem nada de bom senso. Quando as pessoas, às vezes tem gente que compreende assim, o André e o Glauco dizem que as pessoas não podem se locomover, tem que ficar trancadas dentro de casa. A gente não diz isso, muito pelo contrário. Sabe, foi bom ter falado, André, porque tem gente mandando para as minhas redes sociais dizendo que a gente está falando que não pode trabalhar nunca. Nunca nós dissemos isso, André. E também é o seguinte, as pessoas não estamos dizendo, até porque nós sabemos que tudo tem um limite. O negócio de ficar em casa, a pessoa, né, obviamente precisa trabalhar. Foi um momento importante no início da pandemia, né, que a gente dizia das pessoas de fato ficarem em casa e quem puder ficar, que fique, melhor ainda. Mas em caso de ter que se deslocar, de ter que trabalhar, de ter que ir ao mercado, ter que ir a restaurante, manter no mínimo os cuidados necessários. E é isso que não acontece. E a gente vê isso em diversos locais, aglomerações. Então, o que a gente pede é que as pessoas mantenham o bom senso, no mínimo. Agora, um baile como esse, sabe o que eu acho que deveria acontecer, Glauco? Deveria de fazer um levantamento de todas essas pessoas, saber quem é que está com auxílio emergencial, saber quem é que está afastado do trabalho, né, por aquele período. Tem um nome, que é o BEM, né, que foi o plano de suspensão de contrato temporária. No mínimo, teria que ser feito isso. Agora, deveria sim e até fazer um rastreamento, porque um que esteja contaminado aí pode ter passado já para quantas outras pessoas. E então, assim, pessoas... deixar por nada, eu e acho para as meio pessoas que estranho. não entenderam muito bem o que a gente está falando, a gente critica quando o ônibus está cheio. Como não vai criticar quando a pista de dança está cheia? É ou não é, André? Poxa, isso aí é proibido. Repete, isso é importante. A gente critica quando o ônibus, por exemplo, está cheio, levando pessoas para trabalhar, enfim. Como não vai criticar o fato desses? Que é, inclusive, uma contravenção. Exatamente. E como eu disse, muitos daí, sabe-se lá, não estou dizendo que estão, nem que são todos. Mas quantos estão aí com benefícios, né? Quem sabe benefícios de auxílio emergencial e tudo mais, e estão se divertindo. E mais do que isso, não é problema se divertir desta maneira, de maneira aglomerada, o que nós sabemos que não podemos nesse momento. Aliás, vamos falar daqui a pouco sobre isso, desta terceira onda. Também falo, ficam assustando as pessoas, é a realidade. Meus amigos, quem diz que a gente está assustando quando fala de terceira onda, por favor, se atualize, porque a situação ela é muito grave e nós vamos falar mais. Só vou pedir uma coisa, André. Diga. Não dança mais, está muito feio. Tá bem? Não sabe dançar, não sabe. Mas chamou a tua atenção, não chamou? Chamou. Queria dançar um pouquinho assim, parecido como eu danço, né? Tá bom. Hein? Eu não danço. Agora eu já me recuperei, porque chegou a me faltar arte. Não sei como é que o pessoal consegue dançar a madrugada inteira desse jeito, sem falar nas costas e no joelho. Mas aí entra a bebida alcoólica. É verdade. Bom, atenção, porque 4 meses depois a polícia prendeu o autor do homicídio do Augusto Rodrigues Matias da Silva, de 18 anos de idade. Todos lembram que nós mostramos isso. Todos lembram deste caso que chamou muito a atenção. Eu lembro que nós, quando noticiamos isso, foi quase no final do nosso jornal, porque foi ali por volta do meio-dia, 11 da manhã, quando ele foi morto. Esse jovem estava indo para o primeiro dia de trabalho. Um detalhe, jovem com necessidades especiais. Ele foi morto numa parada de ônibus quando estava a caminho do trabalho. O colega Lucas Abate tem informações que a polícia então esclareceu qual foi o motivo, né, da morte do Augusto. E naquelas imagens ali, eu acho que agora o Lucas também vai poder confirmar pra gente, havia suspeita de que o grupo que matou o Augusto, e ali a imagem dele sendo carregado urgentemente para dentro do carro, que esse grupo que fez esse arrastão estava fazendo arrastão em outras regiões, na região metropolitana, também lá em Viamão. Tá aí a imagem. Esta é a imagem que a polícia desconfia que os criminosos estavam neste carro escuro quando assaltaram esses dois na frente do portão. Mas quem vai esclarecer é ele, Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Não só esclareceu, como colocou atrás das grades, André, o homem, o assaltante que matou esse jovem Augusto. Foi um caso que a gente acompanhou bastante aqui em janeiro. Um jovem de 18 anos indo para a primeira semana de trabalho, estava ali aguardando uma carona do irmão quando foi surpreendido pela ação desses criminosos que estavam realizando arrastões em paradas de ônibus. Uma investigação bastante complexa, quase 5 meses,
e a polícia conseguiu então hoje prender o homem que atirou. André, eu já vou conversar com o delegado que investigou esse caso, só que antes queria reproduzir um trecho da mãe do jovem que conversou há pouco aqui com a gente na delegacia e deu uma declaração bem emocionada de quem nesse tempo todo estava aguardando por um desfecho. Vamos ouvir. A sensação de que a impunidade, nesse caso, não se efetivou. Porque o que tem de mais triste, eu acho, que é ter esse pensamento de não vai dar em nada. Da pessoa que executou o meu filho, que matou o meu filho, não responder por isso. 11h59, para quem está acompanhando a gente a partir de agora, estamos mostrando aí, muita gente deve lembrar deste crime que aconteceu em Viamão. Ali no detalhe era a parada de ônibus, onde esse jovem foi morto durante um arrastão. E tem uma outra imagem, inclusive nós divulgávamos aqui junto com o delegado, né, Lucas? De que as pessoas ficassem atentas a estes homens, esses dois homens que estavam cometendo diversos crimes aí pela região de Viamão. Inclusive atacaram outras duas pessoas e em seguida vai aparecer a imagem num outro local que eu acho que até nem era Viamão, era uma cidade próxima, não tenho certeza. Aí, ó, tá aí a imagem, os dois caminhando. Quando se aproxima o carro escuro, vai lá e assalta os dois também. Volto contigo, Lucas, porque esse caso teve uma repercussão, até porque um menino, 18 anos, o primeiro dia de trabalho, morto na parada de ônibus, indo trabalhar, gente. Tem algo que explique isso, Lucas? Não tem, André. É muito difícil tentar entender uma situação dessas. Ainda mais pelos detalhes que a gente fica sabendo a partir de agora. E até o delegado Júlio Fernandes Neto, que conversa com a gente, pode nos dar mais informações, delegado, para tentar entender o motivo pelo qual esse criminoso atirou contra o jovem. O senhor, um pouco antes a gente conversava, qualificou isso como praticamente um assassinato a sangue frio. Foi exatamente isso. Bom dia. De fato, a motivação para um crime bárbaro como esse é de difícil compreensão para as pessoas que estão fora, né, do mundo da criminalidade. O objetivo e o intento desse tipo de criminoso é sempre o mesmo, né? Lucro fácil. A gente sabe que esses telefones celulares, especialmente, que são roubados nesses arrastões, vão alimentando o sistema prisional, né? Que existe uma grande demanda por aparelhos, por smartphones para uso clandestino dentro dos presídios. E normalmente as pessoas que fazem esses roubos acabam negociando ou são faccionados ou acabam vendendo esses telefones para membros de facção, para que eles consigam ser utilizados dentro do sistema prisional. E chega a ser inacreditável que um jovem de 18 anos possa perder a vida de uma maneira tão estúpida, né, como essa. Porque, pelo que se depreende do depoimento das testemunhas oculares, Lucas, a razão do disparo foi a negativa. A negativa em entregar o smartphone, a carteira, itens de pequeno valor se considerar a vida humana, né? Mas, infelizmente, para pessoas como esse indivíduo que nós tivemos a satisfação de prender hoje, a vida do próximo não tem valor, né? Pode falar, André. Lucas, agora 12h, 2 minutos, estamos conversando com o delegado responsável pela investigação. Acho que até o delegado deve ter assumido a investigação. Nós, na época, conversamos com outro delegado que estava, inclusive, pedindo a nossa ajuda para a gente divulgar, porque havia suspeita de que essa dupla, e isso tu vai explicar, são 1 ou 2 que foram presos, mas pelo menos nas imagens a gente vê 2 pessoas, me parecem, dentro do carro. Seriam esses mesmos que estavam cometendo outros crimes na região, inclusive atacando 2 jovens na frente de casa, Lucas? Delegado André Hart no estúdio pergunta para o senhor. Foi uma investigação que vocês tiveram várias linhas também durante o tempo dela. Esses criminosos que assaltaram eles são aqueles mesmos que realizaram diversos assaltos também na região de Viamão, em outras regiões aqui da cidade? Tem um histórico de roubos? A elucidação desse crime só foi possível a partir da adoção dessa linha de investigação, né? De realizar uma pesquisa por modus operandi, por características e por marcas distintivas que o autor dos disparos possuía. De fato, nós temos no município de Viamão um problema crônico desse tipo de roubo, pela proximidade com o município de Porto Alegre.
Então, nós não podemos afirmar que todos os roubos eram cometidos por esse indivíduo e o seu comparsa, mas um grande número de roubos acontecidos nos últimos meses com esse modo de execução, né? Arrastões em paradas de ônibus, de pedestres que estão sozinhos caminhando pela rua, trabalhadores indo e voltando, né? Do seu local de trabalho. Com certeza esses indivíduos praticaram um número bem alto de crimes. E além da satisfação de levar a justiça para a família, nós acompanhamos o depoimento da mãe e a gente fica gratificado, porque Lucas? Deve ser muito difícil, né, perder um filho dessa forma e não ver o responsável levado à justiça. Então, hoje nós tivemos a satisfação de acordar muito cedo, 5 da manhã, justamente para pegar esse criminoso dormindo, né? E lá já no raiar do dia e termos a oportunidade de levar ele para a justiça. Como, aliás, nós conversávamos, a gente tem a satisfação, no período que eu estou aqui à frente da 2ª DP de Viamão, de ter conseguido elucidar 100% dos latrocínios que ocorreram. Né? Muito bem. E Lucas? eu sempre friso e destaco, quando falo com a imprensa nesse tipo de situação, que, embora nós tenhamos um índice ainda maior do que nós gostaríamos de ter aqui de roubos em Viamão, eu sempre mando essa mensagem, né, para os indivíduos que praticam esse tipo de crime aqui na nossa área, que mudem de local, porque todos os que praticarem latrocínio vão ser levados à justiça, e é uma pena muito elevada. Nós estamos falando aí de mais de 20 anos de reclusão, mesmo que a pessoa não tenha antecedentes. Então, nós temos certeza que a retirada desse indivíduo do convívio social vai poupar muitas pessoas aqui, muitos habitantes da cidade, de ter seu patrimônio e até a sua vida, né, vulnerada pelas condutas ilícitas que ele pratica como meio de vida, né? A gente segue a entrevista com o delegado, agora 12:05, mas só quero lembrar para que você, nosso telespectador, continue atento aqui com a gente, porque o Rio Grande do Sul está em alerta total contra o coronavírus. O sistema 3As tem mais 4 regiões em alerta. Olhem aí. A terceira onda chegou. E agora? O governo do estado emite mais 4 alertas às regiões Covid. Atenção, moradores de Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria. O plano de ação deve ser apresentado em até 48 horas. E também, o Grêmio quer manter o 100% na Sul-Americana. Já no Inter, vaga confirmada na Libertadores e, mesmo assim, um técnico abaixo do mau tempo, depois do empate em casa. Um jovem de 18 anos, tá aí ele, a imagem dele, morto por causa da reação que teve quando tentaram roubar o telefone celular dele. Isso aconteceu em janeiro. Nós mostramos. A investigação foi se desenvolvendo até este momento, quando a polícia conseguiu, então, prender o responsável. E é isso que eu quero esclarecer com o Lucas. Lucas, só para o nosso telespectador compreender as imagens que a gente está mostrando. A gente mostra agora a imagem da parada de ônibus, onde estava o Augusto, quando ele, então, foi morto. Ele que estava indo para o primeiro dia de trabalho. Está aí a parada de ônibus em Viamão. Está aí ele, o momento que ele foi morto. Gente, 18 anos. Inaceitável. A polícia começou a investigação porque havia denúncia de que outros tipos de crime parecidos como esse estavam acontecendo na região. E aí a gente tem essa imagem aí. Para um pouquinho essa imagem, por favor. Esta imagem é um outro crime praticado pela mesma dupla e é isso que o Lucas vai esclarecer. Foi um preso hoje, tem mais gente na mira da polícia, porque aí nesta imagem da direita é um outro crime que foi praticado quando estavam 2 na frente de casa, 2 amigos esperando, ou 2 irmãos, enfim, estavam esperando a carona também para ir trabalhar quando eles foram atacados. Ou seja, o modo de operação, modus operandi é o mesmo, né? Ô, André. É o mesmo. Diga, Glauco. Não, e só para complementar, se o Lucas puder nos ajudar, essa questão do garoto ter um déficit cognitivo, ter alguma deficiência... Que ficou parado. Ele só ficou parado. aumenta a brutalidade do caso, né? André e Glauco, pelas imagens dá para ver que parte da abordagem que eles fizeram no dia nessa parada de ônibus. Eles já vinham realizando um arrastão, até roubaram pessoas, pertences de outras pessoas, 1, 2 paradas antes, e quando chegaram nessa, acabaram se deparando com o rapaz. Delegado, só para a gente finalizar aqui a informação também que
esse jovem, essa vítima também tinha uma deficiência. Isso acabou influenciando no comportamento da hora do assalto também, dele ficar sem reação. Isso pode ter contribuído para o disparo do criminoso? Esse relato nós tivemos de testemunhas, principalmente pessoas que estavam no local do crime ali, instantes depois, né, de ter acontecido. E nós não temos nem a confirmação exatamente qual seria o problema de natureza cognitiva que a vítima teria, mas eu acho que o principal elemento para que esse latrocínio tenha acontecido é realmente a total desconsideração que o autor tinha para com a vida humana, porque não houve luta corporal, não houve esboço de reação. O simples retardo de uma vítima ou demora na entrega de um objeto que está sendo subtraído violentamente não é motivo para efetuar um disparo fatal de arma de fogo, como a vítima sofreu nesse caso. Então, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa, vamos dizer assim, se é que isso é possível de definir normal, poderia, numa reação movida por pânico, ficar inerte, congelar. E esse indivíduo, esse bandido, ele teria reagido da mesma forma. Se fosse eu, se fosse você... A situação que se cria, né? Ele ia efetuar o disparo porque a simples negativa em entregar o que ele queria já era motivação suficiente para ele tirar a vida de uma pessoa. Então, eu não sei se realmente esse foi o fator determinante, só quem estava lá, né? Poderia fazer essa afirmação, mas eu acho que realmente a personalidade antissocial do investigado é que foi o determinante nesse desfecho aí fatal. Um preso só. Não, só pra gente encerrar, foi um preso só, né? Um preso. Isso. Ok. Preso. Agradece ao delegado, aí, portanto, esclarecido. E, Glauco, fica aquele negócio, né? Tu vai ser assaltado. Então, assim, ó, eu lembro quando a própria polícia dizia, dependendo do movimento que você faz, eles acham que você vai pegar uma arma, né? Então tem que ter muito cuidado com o movimento. Se congelar também é perigoso. Mas se tu levar um susto, não entender o que está acontecendo, porque tem gente que demora um tempo, né? Quando eu fui assaltado em Rio Grande, com um revólver na cabeça, custou a entender o que estava acontecendo, né? Teve um delay, uns segundos, quer dizer, isso também é perigoso. Então, vejam a situação que a gente vive, que a gente fica. O caso foi esclarecido, a vida dele não volta, né? A mãe dele, nós mostramos aí uma conversa que teve com o Lucas, lamentável, a vida não volta, mas que justiça seja feita. E se tem mais gente envolvida, que mais gente também seja presa pela polícia. 12:10, enquanto isso... Num hospital referência aqui na capital de Covid-19. Olha o que aconteceu, gente. Pessoal, o querido tá bravo porque eu corrigi ele. Uma agressão a uma fisioterapeuta de um hospital em Porto Alegre. Ela foi agredida. Ali ele já estava com a máscara. Mas ela pediu que ele colocasse a máscara e ele não gostou. E aí ela fez ali a gravação, dizer, o querido não queria colocar e ele veio por cima dela. Daqui a pouco nós trazemos detalhes e informações de mais esta agressão a um profissional de saúde, caso que aconteceu aqui em Porto Alegre. 12:11 agora. O Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, nas condições de trabalho, segurança, valorização e saúde dos profissionais. A história do Simers é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Então, parabéns a todos que fazem parte desta história. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, 90 anos. Defender os médicos é defender a saúde. Voltamos lá para a redação. Glauco Baza, um ladrão de carro foi preso em flagrante depois de uma perseguição na BR-116 em Canoas. O carro tinha sido roubado, inclusive num assalto à mão armada, né, de um motorista de aplicativo. É isso, Glauco? Exatamente. E chama a atenção que é tudo à luz do dia, em meio ao grande movimento da BR-116. Você viu ali a marca, né, que a gente sublinhou, onde circulou melhor, onde estava passando o carro, e depois as motos. Primeiro, moto da Guarda Municipal, depois a Brigada Militar também se juntou a essa perseguição, e este criminoso acabou sendo interceptado sobre um viaduto. Da Metrovel, famoso Exatamente. Viaduto da Metrovel. Da BR-116. Está aí a ação, então, da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Lembrando, este carro, ele foi levado de um motorista de aplicativo no centro da cidade de Canoas. Olha a ousadia. No momento em que este motorista estava trabalhando, ele pegou este HB20, depois de furtado, é aquele roubado, prata ali, né? O prata ele ali. saiu, exatamente, e aí começou essa perseguição, muita agilidade, e aí a vantagem de estar de motocicleta, né, André? Eles conseguiram, com muita perícia, esses
pilotos, esses motociclistas da guarda e também da brigada, interceptar este criminoso, este ladrão aí em cima do viaduto, André. Perseguição na BR-116, o trânsito parou e, logicamente, todo mundo se assusta, né? Se assusta no momento desse, vendo toda a polícia, mas a ação que aconteceu, como mostramos durante a tarde, ali em Canoas, na subida daquele viaduto, um dos principais viadutos de acesso a Canoas. E aí, ó, aí o carro que estava sendo roubado e mais atrás a gente vê a moto aqui da Brigada Militar, é isso? A primeira moto da Guarda Municipal e logo em seguida vem motos da Brigada. Tá, aí tá aqui o carro HB20, o carro roubado, não sabemos para onde ele estava indo em direção ao Vale dos Sinos, a Sapucaia, a própria Canoas, não sabemos. Lembrando que isto foi ontem às 9h36 da manhã, 9h36 da manhã. Plena luz do dia e o rapaz correndo. Aí vem a moto da Brigada Militar e aí, portanto, logo em seguida no viaduto. E olha o movimento. Momento que eles por isso que vem a aquela questão, né, André? Por que não atira? Como é que vai atirar? Não tem como atirar aí, né? Olha o movimento que tem, o motociclista tem que prestar atenção no trânsito, como é que vai atirar? Não tem como fazer. Ó, a informação que a Lili me passa aqui, que as câmeras, né, o circuito lá de câmeras que tem em Canoas, de monitoramento, Canoas e outros municípios da região, por isso que é importante, né, o chamado, como é que tem um nome específico ali dessas câmeras que estão agora em todas as cidades da região metropolitana quase. Cercamento eletrônico. Cercamento eletrônico, ali no Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Portão, Sapiranga, todas as entradas e saídas da cidade monitoradas e essas câmeras, claro, que ajudaram muito. E são câmeras que fazem, muita gente acha que é de multa, né? Mas são câmeras que fazem a leitura da placa, então é muito fácil. Quer nome e sobrenome? Centro Integrado de Comando e Controle. É bom esse pessoal da produção aqui. Já mandou? Viu só a agilidade. Imediatamente. 9h36 da manhã. Tá aqui o carro roubado. Ali a moto da Brigada Militar fazendo a perseguição. E logo que chega então no viaduto, faz-se a prisão deste homem que recém tinha roubado um carro de um aplicativo, é isso? Isso, um motorista que estava trabalhando de aplicativo, exatamente, André. Isso às 9h36 da manhã, aconteceu ontem em Canoas, aqui na região metropolitana, em plena BR-116. O Glauco chama atenção para isso. Imagine se há troca de tiros. Então, precisa-se ter muita perícia, muita habilidade e muita segurança em plena BR-116, que é uma das rodovias de maior movimento do Brasil, esta prisão deste ladrão de carros. 12h15 agora. Bom, nós vamos mostrar uma cena, mais uma, né? Lamentável. Atenção para essa imagem. Tá bravo porque eu corrigi ele. Isso é uma funcionária de um hospital aqui de Porto Alegre, referência. Hospital referência no atendimento à Covid, tinha pedido para este senhor colocar a máscara, que talvez ele não soubesse, né, que tinha que se usar máscara, hein? Ainda mais num ambiente hospitalar, Bom, quem vai explicar melhor para a gente é o Lucas Abate, isso que aconteceu, repito, aqui em Porto Alegre, né, Lucas? Pois é, André, inacreditável, né? Ele já deveria estar de máscara, não estava. O agravante de estar no ambiente hospitalar, mais uma vez, não colocou. E o pior de tudo, André, ele estava ainda tossindo bastante. Que bárbaro! E foi isso que ela percebeu, que ele estava no pátio, no estacionamento, acompanhado de uma mulher e começou a tossir. Então essa fisioterapeuta que estava por lá abordou, pediu educadamente para ele colocar a máscara, mas ele não aceitou, não quis fazer aquilo que é básico e começou a ser bastante agressivo com essa fisioterapeuta, como a gente consegue ver nas imagens. Ela então, André, chamou os seguranças que conseguiram conter esse homem, mas mesmo assim ela foi agredida. Ele partiu para cima dela, segurou essa fisioterapeuta pelos braços. Depois de toda essa situação, André, ela postou, claro, essas imagens ganharam as redes sociais e a fisioterapeuta profissional também postou um desabafo nas redes. Vamos ouvir. Eu estava chegando no meu local de trabalho, no pátio do hospital. Esse homem estava andando com a esposa ao lado, com um filho de em torno de 2 anos autista, e ele estava espirrando. E eu estava logo atrás, tinha muita gente na rua que fica ali aguardando consulta, aguardando familiar, e ele estava espirrando espalhafatosamente em todo mundo. Quando ele espirrou pela 3ª vez e eu estava logo atrás, eu chamei a atenção que ele, por favor, colocasse a máscara para espirrar. Instantaneamente ele virou para mim e começou a me chamar de
vagabunda, desgraçada, porque eu não vou botar a máscara, tu quer ver que eu te quebro todinho. Ele estava extremamente alterado. Claro. Não, e veja que ele espirrou 3 vezes, não bastasse, sem máscara, e fez questão de mostrar pra todo mundo, assim, pelo que ela falou, o espirro caprichado, né? Caprichado. E na frente da família. Não, ele não tava nem aí. Nem aí. E aí, então, que ela pediu pra ele colocar a máscara. E ele nem sabia usar, né? Porque ainda tava embaixo do nariz. E aí, Lucas? E aí, André, que ele teve que ser segurado, contido por 4 seguranças do hospital. Olha só como ele estava descontrolado com toda essa situação, bastante agressivo, que 4 seguranças tiveram que segurar esse homem. Bom, André, o Conselho Regional de Fisioterapia emitiu uma nota dizendo que repudia a agressão e, mais do que isso, e presta atenção nesse trecho, André, que está na nota, que a profissional atuava no momento da agressão com a responsabilidade de quem está salvando vidas diariamente. Ou seja, a profissional vai lá, se expõe para salvar a vida dos outros e acaba também ficando exposta a esse tipo de situação, a agressividade de um homem que não queria usar máscara no ambiente hospitalar. Não tem cabimento, não tem... É isso que eu digo, isso precisa de uma punição. Isso tem que ser feito, não sei se foi feito boletim de ocorrência, chegou a ser feito, Lucas? Não sei, mas deveria ser feito. Quer dizer, uma pessoa que tem uma atitude dessa é questão de saúde pública. As pessoas não se deram conta disso, hein? Não se deram conta que esta doença, ela não é tua contigo sozinho, uma dor de cabeça e pronto, não. Aí vem o André chato, eu vou ter que ser chato sim, porque não pode, o período que nós estamos indo para uma terceira onda de pandemia, com variantes, e as pessoas ainda caminharem na rua, sem máscara, perto de outras pessoas e espirrar a 3x4, fazendo questão de, né, aquele exagero. Tipo assim, se estiver contaminado, parece que faz questão de contaminar todo mundo junto. É desafiante. Isso é criminoso. Isto é criminoso. E aí eu te pergunto, que punição tem para esse tipo de gente? Que punição tem para esse tipo de gente? Deixa eu te falar, André, que esses dias eu briguei com o Glauco. Ué, mas como assim? Brigou contigo mesmo? Briguei comigo mesmo. Eu simplesmente entrei numa mercearia e esqueci da máscara. Eu saí do carro. E aí a pessoa da mercearia disse, só entra com máscara. E eu achei aquilo um tanto ofensivo, mas depois eu fiquei pensando, poxa, vem cá, eu tenho que estar de máscara. Antes de pensar se ela ficou brava ou não, essa pessoa que me pediu, eu teria que estar de máscara. Então eu botei o rabo no meio das pernas e disse, olha, eu fiquei bravo sem motivo. Enfim, mas o destempero da época de pandemia está acontecendo em outros locais. A gente viu há poucos dias aquele ônibus, né, da briga do cobrador com os passageiros. Aqui em Porto Alegre, né? No mínimo 2, que estariam alterados, enfim, porque eles não estavam usando máscara. E aquilo se tornou numa briga, tapa, supetão, tá aí a imagem, ó. Tá aí a imagem. Pois é, isso acontece talvez mais do que a gente imagine. É que a imagem é que às vezes não chega, né? Exato. E deve acontecer sim, porque primeiro que as pessoas estão alteradas. Tem muitas que fazem questão de mostrar que não estão de máscaras e te olham com o maior prazer. Esses dias um amigo meu disse, sabe o quê? Para uma pessoa na rua, moço, recebi uma multa de R$2.000 porque eu não estava usando máscara. Mas na hora que o cara botou a máscara. Mexe agora, no bolso, né? Agora, é isso. As pessoas têm que ter consciência que é para proteção, gente. Eu não vou nem repetir aqui, né? Nem vou repetir aqui. Agora, é uma condição que tu vai pra rua, tu vai te aproximar de pessoas, tu tem que usar decentemente a máscara, não só aquela figurativa também, né? Que isso tem muito, né, Lucas? Pessoal, querido... André. E tem uma solução para quem não quer usar máscara, que é não sair de casa. Fica em casa, tranquilo. Mas aí vão dizer que a culpa é do Glauco e do André. Para a própria proteção, mas principalmente para dos outros, porque a máscara protege muito mais os outros do que a pessoa mesma. Então é uma questão também de coletividade. Mas aí que tá, né? Aquele cara que só olha pro seu umbigo, você que vai se preocupar com o outro. Bem capaz. Né? Essa é a cabeça, infelizmente, de algumas coisas por aí. Né? Infelizmente, só chamando de coisa. Que tem esse tipo de pensamento, dane-se o outro. Dane-se o outro, é assim que pensa. Tá? Mas a gente, só para finalizar aqui, a gente repete, Glauco, que enquanto todo mundo não tomar consciência da gravidade que tem que se cuidar, essa pandemia ela segue e enquanto segue, novas variantes chegam e o resto da novela a gente já sabe. Muito bem. Agora, 12h e 23 minutos, para quem está com a gente, olha o que vem ainda hoje aqui no SBT Rio Grande.
Exemplo que vem da comunidade. Na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, os moradores mostram que a arma contra a Covid é a prevenção. Tem ainda a previsão do tempo. Como vão ser os próximos dias dos gaúchos? Vem mais frio? Vai chover? Estael Cias conta tudo pra gente. Muito bem, meio-dia 23 minutos, vem chuva, né, Estael Cias? A Estael já está se preparando aqui, está de máscara, a Estael está se preparando, em seguida vai dizer que vem muita chuva. Atenção, temos agora um recado da FAB, um recado da EVT Assessoria. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Muito bem, um abraço aos amigos da EVT Assessoria. Agora nós vamos falar de desvio de dinheiro público. Sim! Em plena pandemia? Sim! Uma operação do Ministério Público em 7 municípios aqui do estado contra fraudes em licitações das prefeituras. Isso aconteceu hoje de manhã e ainda vem acontecendo. 3 pessoas já foram presas. De acordo com as investigações, uma ex-servidora de um município, o município de Dona Francisca, ela facilitava os roubos. E o proprietário e uma gerente de 2 empresas diferentes de Frederico Westphalen também foram presos hoje de manhã. As empresas são suspeitas de integrar um cartel por combinarem ofertas e burlar processos em 50 municípios do estado. Lembrando que esse grupo, ele agia desde 2018. Inclusive, numa das empresas que chegaram, acho que foi lá em Frederico, a mesma pessoa tinha mais de uma empresa e elas concorriam com elas próprias. Era uma coisa assim, né? Então tinha todo um esquema para fraudar os cofres públicos, mas está lá o Ministério Público em cima e a gente vai ter ainda outras informações a respeito desta grande operação contra a fraude que lesa o seu bolso, o nosso bolso. Meio-dia, 26 minutos, voltamos a falar sobre a prisão do suspeito pela morte deste rapaz aí, o Augusto, 18 anos. Ah, por que ele foi morto? Pois é, teve um arrastão numa parada de ônibus. Ele estava ali parado, tá aí, o Guto, 18 anos, indo para o trabalho, primeiro dia de trabalho. Estava esperando o ônibus e aí parou um carro, um assalto, o menino não reagiu e aí ele foi morto exatamente por isso, porque ele ficou quieto. Vocês acreditam numa coisa dessas? A gente volta a conversar com o Lucas Abate. O Lucas teve acesso, esteve com a mãe dele. Foi agora há pouquinho, né, Lucas? Essa mãe desesperada. Ao menos a justiça, está sendo feita. Agora, infelizmente, a vida dele não volta. Pois é, André. E o delegado definiu muito bem um assassinato a sangue frio que aconteceu praticamente. O jovem que ficou assustado, acuado com aquele assalto, não esboçou nenhum tipo de reação e por conta disso foi morto a tiros em uma parada de ônibus enquanto ia para o trabalho. Bom, André, esse rapaz é o Augusto Matias, 18 anos, tinha uma mãe, um irmão que ficaram bastante abalados com toda essa situação. A mãe dele que passou esses últimos 4, 5 meses buscando resposta, vindo direto aqui na delegacia também para pedir informações sobre como estava o caso. E hoje, André, felizmente teve uma resposta de que o assassino, o homem que matou o filho dela, está atrás das grades. A gente tem mais um trecho dela contando sobre esse período em que ela aguardou uma resposta
e também nos contando quem era o Augusto. Vamos ouvir. Esses últimos 4 meses tem sido bastante triste, né? De uma ausência inacreditável, de uma saudade inacabável. O Augusto é um jovem honesto, com uma história toda pela frente. É uma pessoa crítica, envolvida politicamente, preocupada com a política, com o desejo de um Brasil melhor, e ele muito me ensinou. Que relato dessa mãe, hein? Que dor, hein? E que pessoa, esse menino, que pessoa. Por esse relato aí, gente, 18 anos, tá? 18 anos, isso foi em janeiro, né, Lucas? Foi em janeiro que aconteceu? Janeiro. Foi em janeiro, 18 anos, indo para o primeiro dia de trabalho, estava no ponto de ônibus e era, eu acho que por volta de 11 da manhã, né? Não era cedo, né, Lucas? Era por volta, perto do meio-dia. Era esse horário, André, pouco antes do meio-dia. Isso, foi porque tava nós guardando uma carona pro irmão. E aí ele e outros foram assaltados, mas ele não reagiu e não se sabe ao certo o que houve. Ele é um menino mais quieto, contido. E aí ele foi morto, né? Assim. Porque ele fez uma movimentação forte, acharam que ele estava armado. Não, ele ficou quieto e ele foi morto, 18 anos. E agora a gente vê a imagem, né, que serviu de apoio para a investigação da polícia, porque é um grupo que agia, né, em cidades da região ali próximas. Essa é uma outra região que foi atacado por eles. Mas só um foi preso, né, Lucas? Tem outras pessoas aí que a polícia deve estar de olho. Isso, André. 2 pessoas participaram do crime, um foi preso e o outro está sendo procurado ainda. Tá certo. Obrigado pelas informações e que esta mãe tenha muita força para superar. Mas nesses 18 anos, certamente, esse filho já deve ter dado muitos ensinamentos, como ela própria disse, que teve muitos ensinamentos com o Augusto. 12h e 30 minutos, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de esporte? Sim, porque olha só. Sim, gente, é que é tanta coisa. Pode rir. Não, é verdade, assim, ó. E ainda bem que a gente tem colegas que nos ajudam muito. Tanto é que, não, agora isso, vem pra cá. Mas, olha só, a atuação colorada não agradou. Mas fato é que o Inter segue para as oitavas de final da Libertadores. É isso? E aí, meninos? Tá aí ele, Jeremias Werneck. Estavam falando mal de ti há pouco, tá, Jeremias? Que saudade. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Que saudade. Mas Jeremias. olha, hoje tá poético. Me deixa, rapaz. Olha aqui, ó. É ele olhando pra ela olhando pra ele. Continua o sonho colorado de conquistar a taça da Libertadores, mas olha, que sofrimento, Jeremias. Torcedor colorado não sabe se ri, se chora. É claro que tem que comemorar a classificação, mas do jeito que foi... Vamos ver como o torcedor acompanhou isso aí, porque foi 0-0. A gente está vendo aí alguns lances, mas não teve gol, a bola não entrou na casinha. Eu imagino como foi que o torcedor acompanhou esse jogo. Veja aí. E aí, rapaziada, dia de se classificar em primeiro lugar no grupo da Libertadores da América. Vamos com tudo, vamos lá, Colorado, vamos lá! Cafezinho com leite, aquele, né, pra relaxar, pra dar um relaxume. É leite em pó ou é leite líquido? Não importa, é leite. Chegamos
bola, hein? Trocando passe, o Tyson, outra qualidade, o Tyson. Estamos chegando, hein? Vai sair o gol daqui a pouquinho, hein? Ou será que não? Galhardo, cara, a cara do goleiro, Galhardo. Faltando um pouco mais de capricho na finalização. Chegamos aí 4 vezes já era pra estar 1-0 no mínimo. Mas você tá ficando sem paciência. Agora o Lomba salvou agora, cara. Quase o primeiro gol do Tyson, né, nesse retorno ao Internacional. Ah, que goleiro bom esse aí, cara. Tá pegando tudo, goleirinho. E aí, rapaziada, estamos classificados, mas tem que melhorar muita coisa, viu? Tem que melhorar muito se a gente quer o título da Libertadores. Valeu, até as oitavas. Então, GG, o que faltou pro Inter? Não vem com essa história, faltou o gol. Glauco, André, todo mundo que tá com a gente. Faltou o time ter um pouco mais de capacidade. O Inter tá jogando do jeito que o Ramires quer? Tá. Ele domina o adversário, mas não faz gol. Não adianta. E o Inter classificou? Classificou. O Inter não correu riscos? Não correu riscos. Mas o Inter não fez nenhum gol contra esse time da Bolívia. Mas 2 jogos, fez 1 ponto contra mas esse só time da Bolívia. GG, você que tem 649,2 anos já nesse meio aí. O Inter tem jogadores para praticar aquilo que o Ramires quer? Mas o Tyson não é um jogador que possa fazer diferença? Mas não tá fazendo. Ontem não fez. Bom, e aí, ele não tá fazendo porque o treinador não manda ou porque ele não consegue, não se adaptou ainda? É difícil, né? Eu acho que ainda tem que dar um tempo pro Ramires. O problema é que tá começando o Brasileirão e tem aquela nova regra, Jeremias. Tem que trocar, só pode trocar 2 vezes o técnico no Brasileiro. É uma nova regra da CBF, né? Tem esse problema. Glauco, agora de manhã eu falei com muitas pessoas, Tapioca pulou aqui no meu copo. Muitas pessoas para saber como é que tá a situação do Ramires, o que vai acontecer. Ó, Tapioca, dá oi lá, ó. Tapioca! Agora tá aí, agregou valor. Eu quero dizer o seguinte, torcedores do Inter que estão pedindo a demissão do Ramires, isso não vai acontecer agora. Não acontece. Se o time perder na Copa do Brasil, for eliminado na Copa do Brasil, estrear mal no Brasileiro, a coisa se agrava. Mas nesse momento o Inter não pensa em mexer. Porque o Glauco falou, vai mexer? Vai fazer o quê agora? Vai botar quem? Nem tem tempo, assim, pra fazer aquela coisa que todo mundo deseja. Bom, é o seguinte, ó. Se faltou gol no jogo do Inter, sobrou no outro jogo do grupo. 6-2, Olímpia no Táchira. Isso mesmo, não tá ouvindo mal, não. 6-2 foi goleada nesse nível aí. Eu não esperava, sinceramente, tá? Placar de futsal e o Olímpia se deu bem, tá? Mas não foi placar de futsal? Placar de futsal é bom, mas quem teve um placar quase de futsal foi o Santos, né? O Santos tá fora da Libertadores, perdeu 3-1, né, Jeremias? Pro Barcelona do Equador, é um brasileiro a menos. Aliás, o único que caiu, né? E o Santos agora pode cruzar o caminho do Grêmio, claro. É verdade. Porque ele foi pra Sul-Americana, né? E o Boca Juniors passou em segundo lugar. Ou seja, pode cruzar no caminho do Inter. E o Boca tava nesse grupo aí do Santos. O São Paulo também passou em segundo, né? É bom lembrar. O River também passou em segundo. É um negócio horrível, realmente. Bom, hoje tem Grêmio, tá? Que bobagem. Hoje tem Grêmio pela Sul-Americana. Mas sabe assim, aquele mate frio, cerveja quente? É ou não é? Sem Douglas Costa, que a gente tá vendo aí que agora o Douglas já tá com tudo pra jogar realmente, mas hoje não vai estar em campo, né? Tô falando errado, GG? Não, mate frio, cerveja quente é complicado, Glauco. Não, calma. Tem uns guri bons aí pra ver no time do Grêmio. O jogo não vale nada, né? Mas é uns guris pra ver e pra esperar o que vai acontecer com o Douglas Costa, né? O pessoal tá impressionado com os treinos do Douglas Costa. Tá muito bem ele. Aliás, a qualidade a gente sabe que tem. Agora, pra terminar, sabe o que vem aí? Veste amarelo, leva um povo inteiro, um Brasil inteiro junto. É a seleção brasileira, que inclusive joga em Porto Alegre. Calma.
joga em Porto Alegre, mas os jogadores já estão se apresentando lá na Granja Comari, lá no Rio de Janeiro. Inclusive o Alisson tá desde ontem lá, tem gaúcho na área sim. O gaúcho Alisson já está treinando com outro gaúcho, Tafarel, tá aí imagens, ó. E com Alisson. Outro gaúcho, Tite. Kleber Xavier, enfim, é uma gauchada toda que a gente está esperando aqui em Porto Alegre, porque o Brasil joga com o Equador e com o Paraguai antes da Copa América. Portanto, expectativa de ver esse pessoal todo, né? Aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, na semana que vem. Tá certo? Jeremias, cadê a tapioca? Já foi? Já se mandou, já tá esperando a comida dela lá. Então tá. Só veio te chamar, tô com fome. Só veio avisar. Vem cá, e aí? E o horário da comida, hein? Valeu, hein? Vai lá dar comidinha pra ela. Isso, um abraço, GG. Muito bem, agora 12h e 39 minutos, o nosso assunto é a pandemia, é a vacinação. Meu amigo Glauco Pazza, daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito de Santa Maria, né, o prefeito Pozzobon, porque Santa Maria é uma das regiões que agora foi emitido o alerta, né, o alerta do governo do estado, lembrando dos 3As, o sistema 3As de monitoramento. É o primeiro aviso, o alerta e ação. E agora estamos aí no alerta para mais municípios aqui no estado. E o que é o alerta? É uma solicitação para as prefeituras, né, de alerta, obviamente, mas que as prefeituras enviem ao governo do estado o que vão fazer, que medidas vão ser tomadas para que diminua, né, se contenha a disseminação do vírus. A situação ela é bem preocupante pelo estado e por isso a gente vai conversar. Um dos municípios tem, além de Santa Maria, olha só, somente Canoas e Lajeado não receberam avisos, né? Outros novos alertas foram para Caxias do Sul, para Erechim, Pelotas e Santa Maria. Então, a gente quer conversar com o prefeito de lá, o prefeito Pozzobon, para saber as ações. Já está nos ouvindo o prefeito Pozzobon? Prefeito, o senhor já nos escuta, prefeito? Prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, boa tarde. Boa tarde, André. Estamos te ouvindo bem aqui. Prefeito, quais são as providências que a prefeitura vai apresentar ao governo do estado depois deste alerta aí? Bom, o sistema é novo do alerta, o aviso alerta e a própria ação. Nós vamos ter reunião com os prefeitos da região central. Nós já estávamos ajustando várias situações aqui na nossa região. E eu falei e vou repetir de novo, o maior alerta que nós temos agora são dois caminhos, que é se cuidar e a vacina. Nós vimos que aumentou muito o número de pessoas contaminadas, como aumentou também a ocupação de leitos de maneira prolongada. Eu me lembro claramente, André, tinha pessoas às vezes ficavam 7 dias no UTI, 15 dias, hoje tem pessoas que estão há 60 dias entubados dentro de uma sala de UTI. Então eu estava ontem... E são pessoas com idades também mais baixas, né? Mais baixas. Eu perdi um amigo meu com 32 anos. Ficou 48 dias entubado, com 32 anos, e faleceu. Ontem eu estava em Porto Alegre com a secretária Arita também, secretária do Estado, onde nós estamos tratando também ampliação de mais leitos clínicos, porque o que está acontecendo? A gente foi uma região que fez uma grande organização de ocupar os leitos clínicos, André, da região. Qual é o problema que estamos ocorrendo agora? Tu leva um paciente para o leito clínico de uma cidade, de Santa Maria para São Cepé, por exemplo, e quando agrava a situação dele, para ele voltar de São Cepé para Santa Maria, ele já acaba morrendo no caminho. Agora, prefeito, o governo do estado, o gabinete de crise vai exigir medidas, né? Porque isso que o senhor fala, isso a gente faz no dia a dia, o cuidado do distanciamento. Mas, pelo que se vê, em parte, né? Não vou aqui dizer que não está dando certo, mas os números, e não é só Santa Maria, são outras cidades também. Não há mais o que se fazer, diminuir de alguma maneira a restrição. A prefeitura não pensa numa alternativa mais talvez eficaz, prefeito? Ou até a fiscalização? O aumento de fiscalização, não sei. Nós somos uma equipe de profissionais 24 horas na rua fazendo fiscalização. Aqui, especificamente em Santa Maria, não falando de toda a região, a gente conseguiu dar uma freada no número de pessoas contaminadas, né? E aumentamos muito o número de pessoas curadas. Agora, com a reunião que nós vamos ter
com a M-Centro, nós vamos fazer debates, tomarmos medidas com base na orientação técnica que nós temos. Nós temos médicos que fazem parte de um comitê técnico, que eles trazem sugestões para nós, e daí os prefeitos, de maneira coletiva, muitas vezes um concordando, outro discordando, mas nós vamos tomar uma decisão sem ver quais serão as medidas que nós vamos tomar. Certo. Mas uma delas que nós não abrimos mão, e fizemos desde o primeiro momento, que é a fiscalização. Nós, inclusive, já conseguimos colocar na cadeia um cidadão que era organizador de festas clandestinas. Olha aí, se a moda pega, vai ter muita gente, né? Inclusive, a gente mostrou em Porto Alegre essa noite, prefeito, uma festa com 400 pessoas aglomeradas aqui em Porto Alegre, para o senhor ter uma noção. No mundo, isso não, as pessoas têm que ter essa consciência coletiva. Ah, pois é. Olha, Mas, prefeito, deixa eu aproveitar e na carona lhe perguntar, é possível já apontar, no caso específico aí de Santa Maria, se existem um ou mais motivos que são preponderantes para o aumento do perigo, digamos assim, volta às aulas, atividade comercial mais intensa, festas clandestinas. É possível apontar por que os números pioraram? Ninguém consegue entender isso, porque não aumentou só em Santa Maria, aumentou no Brasil inteiro. Além disso, a gravidade da situação, a gravidade, ou melhor, o grau de intensidade do novo vírus, da nova cepa, como eles falam, isso hoje nós não temos, não pode dizer objetivamente o que aconteceu aqui, ali e acolá. O que você voltou a discutir agora? Que tinha que começar a vacinar os mais novos, para depois vacinar os idosos. No início, tu tinha que usar máscara de pano, depois tu não pode usar máscara de pano. Tinha que usar máscara cirúrgica. Agora não pode usar máscara cirúrgica. Então é tudo muito novo, essa pandemia pegou todos nós de surpresa. Antes eu me atrasei um pouco com vocês, que eu estava em reunião do Sindicato dos Professores. A nossa retomada de aulas aqui vai ser gradual e mais ainda. Nós temos 80 escolas no município. E cada uma das escolas tem a autonomia de ver como que vai ser feita a retomada das aulas. A gente vai conseguir, agora, semana que vem, vacinar todos os professores da educação infantil. Eu vou repetir, são 2 caminhos, André e Glauco, que eu tenho convicção que nós temos agora. Primeiro, a gente se cuidar, nós temos que fazer isso, temos que continuar nos cuidando, e a vacina. Eu não tenho a menor dúvida. Falar em vacina, prefeito. Esperança. Por falar em vacina, hoje completa 100 meses da tragédia na Boate Kiss. Inclusive, teve há pouco uma cerimônia na frente da boate, 100 meses, né? Com os balões, né, sendo soltos em frente à boate. A gente tem essa imagem aí para mostrar. E, ao mesmo tempo, por que eu associo a questão? Aí, ó, uma cerimônia que foi feita aí agora há pouquinho em frente à Boate Kiss em Santa Maria. A pergunta que eu faço, e eu quero que o senhor comente, as vítimas da Boate Kiss, que foram cerca de 600, estão sendo beneficiados com a vacinação da Covid, é isso? Hoje de tarde, lá na Unidade de Saúde em Camobi, nós pegamos uma lista, essa lista não foi feita pela Prefeitura, não foi feita por mim, foi junto com o Hospital Quantos são? Eu não tenho o número, eu cheguei de Porto Alegre de madrugada, André e Glauco, eu não tenho esse número agora. Eu vou sair daqui agora, eu vou direto lá na unidade, porque nós vamos ver se vamos ter que ter reforço de pessoas lá. Não é um grande número, são pessoas que ficaram com comorbidades depois da tragédia. E hoje, evidentemente, 100 meses, acho que é uma maneira carinhosa que a Prefeitura, junto com a associação, disse, olha, vamos pegar o pessoal, as vítimas, né, que ficaram com comorbidade, e vamos aplicar a vacina. Então, independente da idade, acho que é uma decisão que nós tomamos. Certo. E quero eu acreditar que ninguém vai me processar por causa disso, né? Não, eu acho que não. Não estou furando a fila de ninguém. Eu acho que a gente tem uma situação que percorreu o mundo inteiro, a maior tristeza. Nós foram 242 anjinhos e anjinhas que nós perdemos, as meninas lindas, novos ali, então nós vamos fazer essa medida agora. Muito bem. Prefeito Jorge Pozzobon de Santa Maria, muito obrigado pela conversa, pela entrevista, um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, André, muito obrigado, Glauco. É sempre uma grande satisfação falar com o nosso SBT, que eu sempre digo, né? O SBT, para mim, sou brasileiro e trabalhador. E eu tenho recebido, ontem, inclusive, recebi mensagens da Praia do Rosa, em Santa Catarina, que estão nos acompanhando lá também, ou seja, Santa Catarina, muitos gaúchos que estão lá, felizes com a audiência, também tendo notícias de Santa Maria. Sabe que a casa aqui é do Santa Mariense, sempre à disposição. Um abraço ao senhor prefeito Pozobon. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e uma ótima semana, e que venha a vacina para a gente sair dessa loucura que é a pandemia. É verdade, que venha o quanto antes. Obrigado, prefeito Jorge Pozobon de Santa Maria. Agora, 12h48. Olha só o que te espera logo depois do intervalo. Um exemplo que vem da periferia. Aqui na Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, os moradores mostram que a arma contra a Covid é a prevenção. E ainda, o que vem pela frente, mais frio no estado, eu já adianto para você. A meteorologista Estael Cias vai falar sobre frio, temporal e muita chuva. Imagens ao vivo da Orla do Guaíba. Aliás, hoje faleceu o projetista, ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, faleceu hoje aos 80 e poucos anos de idade, um problema renal que tinha, faleceu o ex-governador, arquiteto Jaime Lerner, ele que projetou a Orla do Guaíba, Aí que a gente está vendo nas imagens ao vivo. O intervalo é muito rápido. Se prepare, muita chuva, em seguida a gente te explica. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande e o Fala Comunidade de hoje foi até a querida Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre para mostrar um projeto muito, mas muito legal entre os moradores da comunidade, com parceria de voluntários e idealização, sabe de quem? Da Fiocruz. Conta aí pra gente, Rafa. Enquanto muitos não se preocupam com o Covid-19, este grupo de moradores aqui do bairro, estão todos preocupados e muito. E através dessa ação educativa, lançaram o projeto Aqui Não Corona. O projeto Aqui Não Corona, pontualmente ele atende as famílias que estão positivadas ou com suspeita, E a gente chega com uma cesta básica forte, dá para se dizer assim, Onde aquela família pode fazer o isolamento pelo mínimo de 15 dias, Se tiver que sair, use máscara, lave as mãos, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento. Olha, usa máscara, muito bonito, usa máscara, não estão usando isso, aquilo. Só que aí vem uma agente comunitária de saúde e diz para nós assim, tem uma máscara na família para 8 pessoas, para elas saírem para trabalhar. O medo que nós tínhamos era quando ia chegar na periferia. Por isso que nós estamos fazendo várias ações de alimentos, ações com material de higienização para as pessoas, junto com essa parceria com a Fiocruz. Grafiteira Mocha é voluntária também aqui, Fazendo a tua arte aqui no Muro de Contenção. Poder estar fazendo um projeto para conscientizar a população está sendo bem legal, Tu incentiva esse tipo de projeto? Sim, gosto de ajudar as pessoas. Que legal que tu tá junto com a tua vozinha ali. Sim. Olha, é pouco, mas é de coração. Se pudesse ajudar bem mais, eu ajudaria. Bela vista da sacada de casa, Dona Maria. Sim, olhando a arte sobre a conscientização da máscara que tem que usar. O senhor é voluntário aqui desse projeto também? Sim, sou voluntário, tentando conscientizar a comunidade do perigo do coronavírus. Aqui não corona! Que legal, olha que legal, Rafa Cavalheiro mostrando pra gente. Se todos os bairros tivessem um projeto igual a esse, a nossa situação hoje, não tenho dúvida, Glauco, seria bem diferente. Parabéns aos moradores aí da Vila Cruzeiro, querida Cruzeiro, a grande Cruzeiro aqui em Porto Alegre. 12h56 e morreu aos 84 anos Jaime Lerner, o autor do projeto de revitalização da Orla do Guaíba aqui em Porto Alegre, Glauco? A gente falou rapidamente antes, mas agora temos mais aí detalhes, Glauco. Pois é, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner morreu nesta madrugada em Curitiba, vítima de complicações de uma doença renal crônica. Ele fez o projeto, como você falou, para revitalizar toda a Orla do Guaíba. E em 2019, quando ele veio a Porto Alegre, ele disse que
a obra estava fiel exatamente àquilo que ele tinha colocado no projeto e disse também que a capital aí tinha uma porta de entrada, um cartão de visitas. Jaime Lerner foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná por 2 vezes. O prefeito de Porto Alegre e o governador do estado manifestaram, lamentando, né, a morte de Jaime Lerner. E no Paraná, principalmente Curitiba, né, Glauco? Quem já foi, eu certamente já ouviu algum comentário a respeito do sistema de transporte, da limpeza das cidades, da organização do município de Curitiba. Tudo se deve a este homem, a este arquiteto urbanista, uma pessoa que fez já diversos projetos para muitos governos e municípios aqui do Brasil e exterior. Viraram referência, né, André? Exatamente. Né? Depois, eu acho que do Niemeyer, ele era grande referência, né, em termos de urbanista e de projetista, arquiteto. Infelizmente, morreu aí aos 83 anos. Um homem jovem, né? Porque mas que deixa a sua marca, né? Deixa a sua marca, a sua história. E para nós aqui, gaúchos, levando o nome dele na orla do Guaíba. Portanto, foi nessa madrugada, né? Exatamente, em Curitiba, capital do Paraná. Muito bem, 16 graus é a temperatura em Porto Alegre nesse momento, 12h57. O nosso assunto, se prepare, vai ter muita chuva por aí. Vamos falar do tempo. E vem ela chegando, a Estael Cias, trazendo, né, esse alerta importantíssimo para todos nós, né, Estael? É verdade, então fiquem muito atentos, porque primeiro eu vou mostrar um mapa aqui de vento nos baixos níveis da atmosfera. Por que isso é importante? Para explicar o que vai acontecer. A gente tem esse corredor de umidade, de ar quente e de instabilidade que traz risco de temporais. Os temporais não são tão comuns nessa época do ano, mas a gente tem esse fator aqui que é associado a uma frente fria que vai cruzar o Rio Grande do Sul, traz condições para temporais. Aí eu falo, rajadas de vento acima de 70 km por hora, risco de granizo, especialmente na metade oeste e norte do Rio Grande do Sul. Então imagine Santa Rosa, São Luís Gonzaga, Passo Fundo, Erechim, região da Serra. Essas áreas têm maior potencial aí para tempestades. E além disso, preocupa ainda a quantidade de chuva. Aqui nesse mapa de chuva que eu vou mostrar para vocês, a gente tem muito claras áreas também de maior acumulado, especialmente aqui a faixa central e norte do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha os acumulados, isso aqui é previsão para 72 horas, principalmente na sexta-feira. Então amanhã, aqui em Porto Alegre, começa a sexta-feira, André, com sol ainda. Tem sol, tempo seco, mas não se engane, porque da tarde para a noite muda rápido. Aliás, a chuva começa aqui lá pela fronteira oeste. Então, quem está nos assistindo lá em São Borja, São Luís Gonzaga, Itaqui, tem chuva já na madrugada desta sexta-feira e aí da tarde para a noite se espalha. Nestas áreas ali em marrom, no centro do estado, a previsão é de 100 a 150 milímetros, André. Nossa. Chuva de um mês inteiro e que vai acontecer especialmente nessa sexta-feira. Então, traz risco de transtornos, alagamentos, arroios e rios também podem encher rápido. E na medida em que a chuva avança, a expectativa é de que a temperatura não suba. Passado a chuva, especialmente da tarde para a noite de sábado, especialmente de domingo em diante, tem outra massa de ar polar intensa para chegar ao Rio Grande do Sul. E aí, na semana que vem, André, na segunda e terça-feira, as madrugadas serão geladas no Rio Grande do Sul. Aliás, não só as madrugadas, mas as tardes também com frio. Então, Estel, a gente começa a mudança no tempo aqui no estado quando? Hoje é amanhã quinta? Na madrugada. Amanhã? Sexta-feira de madrugada. De sexta para sábado? Não, de hoje para amanhã. Quinta para sexta. De hoje para amanhã. De hoje para amanhã, na fronteira oeste. Aqui em Porto Alegre, quando amanhã que começa? Tarde. Amanhã à tarde. Certo. A gente começa amanhã o dia com sol, temperatura amena, agradável, subindo, porque hoje à tarde a previsão é de aquecimento, a temperatura lá na fronteira oeste, nas Missões, chega a 25, 26 graus, para depois mudar o tempo. Nos próximos dias, quando a gente olha aqui o padrão de temperatura, a gente já vê Porto Alegre com 7 graus no domingo. Sol? E sol. O grande risco está aqui, ó, entre sexta e sábado, pode chover forte em Porto Alegre amanhã à noite, talvez até a madrugada de sábado, não só a capital, mas a região metropolitana. E claro, com chuva a temperatura vai oscilar pouco. Hoje a gente ainda tem uma elevação, a gente vai uns 22, 23, Vale dos Sinos com uns 24, mas nos próximos dias já não tem temperatura em elevação, chove e vem frio mesmo. Bom, então fica esse alerta. E vento aqui na região metropolitana também, tem chance podemos também? Ter também 50, 60 km por hora. A minha grande preocupação com os mapas que a gente analisou é a metade norte. É Planalto, Missões, Médio Alto Uruguai, Serra Gaúcha. Hoje, situação tranquila, então aproveita, bota aquele cobertor no sol para a semana que vem, lava a roupa,
porque amanhã o cenário é bem diferente. 26 graus hoje à tarde em Santa Rosa, 23 em Uruguaiana, também em Santa Maria, 19 graus lá em Caxias do Sul, 23 em Novo Hamburgo e 20 graus em Pelotas. Assim que anoitece, esfria de novo. E aí, na madrugada, o tempo vira lá na fronteira com a Argentina. Então, vamos dar uma voltinha, então, por Gramado, porque o pessoal da certeza, Serra... saudade, vamos lá, viu? Estael, só virtual, ó, bracinho, vamos lá. Tô com saudade de visitar Gramado. Vamos até o Lago Negro, que está mais esverdeado, talvez pela falta de chuva e pela proliferação das algas, né, Estael? O Lago Negro, ao vivo, as imagens. Né? Quantos graus agora em Gramado? Quantos graus? Que esteja uns 13, 14, pelo que eu tinha visto antes de entrar. Essa aqui está 16, né, Estael? Deve estar em torno disso mesmo. 14 graus lá em Gramado. E a chuva chega a Gramado quando? Amanhã também da tarde para a noite, lá sim, Gramado, Canela, Caxias do Sul, a Serra de uma forma geral pode ter muita chuva amanhã também. Usina do Gasômetro em Porto Alegre, 16 graus a temperatura aqui. Lindo, céu azul, clarinho, aproveita essa imagem porque amanhã, a essa hora eu já acredito que a gente já tem muitas nuvens. Mas domingo vai estar já o céu azul de novo. Vai assim de novo. Domingo é de bergamota. Exatamente, bergamota, casaco, para aproveitar. E o chato do André aí, distanciamento social também. Né? Olha só, para falar nisso, essa mudança climática, preocupação com São Leopoldo. Recebo aqui relatos de falta d'água em São Leopoldo. Já há 2 dias, um problema de um caminhão que afundou no asfalto, metade da cidade sem água e mais essa situação aí de chuva, porque eles não têm previsão de normalização da água. Isso em São Leopoldo recebo agora. Sim, para atividades externas, reparos ao ar livre, a chuva realmente atrapalha e pode chover bastante. E mais, né, como vai chover na metade norte do estado, nos principais afluentes dos rios, vai chover muito num curto espaço de tempo, a gente pode ter alguma situação de transbordamento de arroio e rio. Muitos municípios, a Fontoura Xavier, Frederico Westphalen, Palmitinho, ali a região de Seberi com a chamada seca verde, né? Sim. Vai resolver o problema dessa região porque tem muitas propriedades sendo abastecidas com caminhão de água, porque o rio, o arroio secou. Sim, a metade norte eu acredito que essa chuva ela não vai resolver, mas ela vai ajudar, vai atenuar. Falando em extremo sul, praticamente não chove. Jaguarão, por exemplo, praticamente não chove nessa sexta-feira. Santa Vitória do Palmar, mesmo a região de Pelotas é pouca chuva. A grande instabilidade ela fica na metade norte do estado. Nessas regiões a gente vai ter uma melhora em nível de arroios, rios, reposição de umidade, mas a estiagem ainda não é totalmente revertida. A grande expectativa, André, agora ao longo do inverno, que as frentes frias passam mais devagar, trazem mais chuva, e aí a gente pode ter uma situação realmente de reversão, ou de pelo menos uma boa melhora nesse quadro de estiagem. Espera que eu estou ouvindo aqui a dona Maria, que estava preparando ali o almoço em casa, estava dizendo o que a Estael falou em chuva. E aí a gente vai repetir para quem não entendeu. A gente vai repetir porque tem um alerta importante da Estael. Alerta, dona Maria que está cozinhando, então olha só, amanhã não dá para lavar roupa, amanhã não tem como, amanhã é um dia de alerta de temporal, tem vento, aproveita hoje abrir a casa, arejar, né? Aproveitar o sol, o tempo seco, porque amanhã vira e tem alerta de muita chuva. Aqui prestem atenção, essa área marrom, em bege, que pega aqui a região do Planalto, da Serra, os vales aqui, Vale do Taquari, chuva entre 100 e 150 milímetros. O que é isso? É um mês inteiro de chuva em poucas horas, em um dia. Então, realmente, o risco de transtornos, de alagamentos, e não é só isso, pode ter granizo, pode ter vento. Então é um cenário realmente preocupante. Lembrando que isso começa já a mudar a partir dessa noite. Madrugada já de sexta-feira, então virando aí o comecinho da sexta-feira com instabilidade lá pelo oeste e depois se espalhando. E hoje teve frio, né, Estael? Olha aí a imagem. A gente teve 1,5 graus abaixo de zero no Vacaria, teve temperatura negativa em Canela também, em São José dos Ausentes. E aqui a geada em Campo Bom. O quê? A cidade mais quente do estado, congeada? Congeada, teve frio intenso. É congeada, não é congelada. Congelada era ontem, né? A água congelada no cano que eu não pude presenciar. A do cano congelado, isso Capão foi... Bonito do Sul, Tem né? a imagem, gente, que se der a gente mostra. De uma mangueira congelada, viu, Glauco? Acredito que na semana que vem possamos ter novas imagens desse tipo. Dá tempo da gente mostrar a mangueira? Aquela imagem que veio da Antártida? Não. A gente mostra amanhã. Amanhã, quando a gente falar, a gente mostra aí a mangueira congelada. Vamos mostrar. Tá? A gente vai encerrando. Obrigado, Estael, mas amanhã a gente vai falar mais desse alerta. Com certeza. Obrigado pela companhia. Nós temos lá no sbtnews.com, coloca ali o site, se der. Olha aí, ó. A CPI da Covid, ao vivo, hoje interrogando o diretor-presidente, né? Do diretor do Butantan, o doutor Dimas Covas. Está lá no SBT News.
Tá? Então tá aí o destaque, lá você acompanha. Aliás, o SBT News está sendo destacado como um dos principais veículos, né, de comunicação, acompanhando tudo que é atual, né, com muita seriedade e compromisso. Está aí a CPI da Covid, ouvindo o diretor do Butantan, Dimas Covas. Vai lá no SBT News, no site do SBT News, ali você pode acompanhar. Bom, desse encerramento, eu quero agradecer a audiência e a companhia de todos. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Às 19h20 tem a segunda edição com Marcelo Chemari, né? Estael Cias e Glauco Pazas. Glauco Paza. Hoje o Léo Bonesso não para de falar no meu ouvido, gente. A gente volta amanhã, encerrando com a bonita imagem aqui da usina do gasômetro em Porto Alegre. Um beijo a todos.